Sejam bem-vindos ao nosso ATPC da Semana B. Eu sou o Danilo Caetano, PEC de Matemática. Olá, eu sou Marcelo Navarro, PEC da área de Matemática. Seja bem-vindo a mais uma formação aqui da nossa área e componente. Bem, a nossa pauta está estruturada com a abertura, que acabamos de fazer, com os objetivos, as metodologias ativas, abordaremos a metodologia ativa mão na massa, sugestão de proposta e as referências que embasaram a nossa ATPC. Os objetivos da nossa ATPC está como compreender a essência da cultura maker no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, e também propor atividade para o desenvolvimento de habilidades, utilizando o cerne da aprendizagem mão da massa, que é a essência que nós vamos trabalhar aqui, né, que isso vem do âmbito da cultura maker. Como acolhimento para esta formação aqui da área e componente matemática, nós vamos trazer um pouquinho uma frase do Paulo Blankenstein, da Universidade de Stanford, que fala sobre a questão da perspectiva mão na massa, que uma das escolhas mais importantes da educação, mão na massa, é fazer com que o professor preste mais atenção no processo do que no produto, o que é a mudança de paradigma muito grande em relação à educação tradicional, que olha para a prova, que é o produto. Nós trazemos esse contexto do professor para ir apropriando com alguns elementos dentro da perspectiva da cultura maker, focado na atividade mão na massa. Vamos falar agora e revisitar um pouquinho sobre metodologias ativas. Vamos partir do pressuposto que o estudante será capaz de desenvolver. Quando a gente pensa em metodologia ativa, a gente pensa ele como o centro, o ponto inicial. A pessoa com autonomia, ele tem que ser independente de ter as suas iniciativas. Proatividade e além do que se pede. Ser participativo e ativo, cooperação, ser solidário, colaborativo com o grupo, ou seja, trabalho em equipe, e um senso crítico, analisar as circunstâncias e ter suas próprias conclusões, ou seja, a partir do grupo ele define métodos, ele tem conceitos próprios, e ele começar a pensar, não, talvez tal abordagem seja um pouco melhor. Protagonista, ele tem que ser protagonista de sua aprendizagem, ou seja, buscar meios, habilidades socioemocionais, como aprender a lidar com a frustração, desenvolver empatia, o relacionamento interpessoal, saber trabalhar em equipe, organização e planejamento, ou seja, ele vai planejar sua ação, ele vai organizar o processo, e com isso a corresponsabilidade, assumir seus atos e suas consequências. Extremamente importante quando a gente pensa nas nossas metodologias ativas. E agora vamos ver uma específica? Bem, como o Danilo acabou de discorrer sobre a essência da metodologia ativa, nós vamos agora trazer um pouco da metodologia ativa mão na massa. Tá? Vale lembrar que as outras metodologias que nós discorremos em ATPC anteriores da área matemática e componente, nós trazemos também a questão dos elementos teóricos que embasam esta metodologia. E para esta, que nós estamos abordando nesta ATPC, nós vamos falar um pouquinho de alguns escritos da metodologia, um pouco da cultura maker, onde é o bojo da atividade, ou seja, da essência da metodologia mão na massa. Bem, como acabei de falar, nós vamos fazer um pouco dessa descrição da metodologia mão da massa, que vem do bojo da cultura maker. Aqui nós discorremos um pouco das concepções, ou seja, da concepção da metodologia mão na massa. O que nós estamos trazendo para os participantes desta TPC, ou melhor dizendo, para os formandos desta TPC? Que permite que o estudante tenha autonomia num processo de aprendizagem, isso também é um elemento importante que também está dentro da premissa do currículo paulista, propicia explorar, pesquisar, criar, jogar, planejar e fazer diversas atividades para a compreensão do objeto de conhecimento. Então aí você pode ver os verbos que nós destacamos dentro dessa concepção de mão na massa, que também vai
ao encontro da questão das metodologias ativas, que também coloca esse estudante como centro do seu processo de ensino-aprendizagem e também como protagonista de compreender os objetos de conhecimento e também de ter autonomia dentro desse processo. A outra parte que é essencial nessa questão da concepção, que oportuniza diferenciar os ambientes de aprendizagem. Também não é só o momento ali de o estudante estar em sala de aula no ambiente físico, mas outros momentos, outros ambientes também são propícios para trabalhar com essa metodologia mão na massa. Não só mão na massa, para as demais metodologias que nós descrevemos em ATPCs anteriores. E também gera impactos no processo de ensino e aprendizagem, tanto no desenvolvimento das competências cognitivas e também naquelas socioemocionais, que também são enfatizadas em alguns momentos das atividades relacionadas à nossa área e também componente matemática. Vantagem, né? Quais são essas vantagens para o estudante? Que possibilita o engajamento nas atividades, não engajamento das atividades, também engajamento entre trabalhos colaborativos e trabalhos em grupos. Também favorece a criação de um cronograma na execução das atividades. O estudante também cria esse cronograma e também o professor também tem a possibilidade de planejar essas atividades de acordo com a proposta em si. E também proporciona um impacto na compreensão e no aprofundamento dos objetos em estudo. Então, ele faz uma retomada desses objetos de estudo, aprofunda esses elementos que estão sendo estudados e também tem uma visão ampla do que está sendo estudado por parte do estudante. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pilares da cultura maker, né? Como em qualquer modo de pensar ou ideologia, a cultura maker tem seus devidos pilares. Nós vamos agora apresentá-los. Que é a questão da criatividade, criar e botar a mão na massa, que esse é o momento inicial para o estudante trabalhar essas questões relacionadas à cultura maker e aprender a fazer com esses elementos. Então, esse é o fundamento primário da cultura maker, que aí está a questão do bojo, onde é tratada a questão da mão na massa, uma vez que ela exige a originalidade e vontade de fazer acontecer. Quer dizer, não basta ter ideia, é necessário executá-la, que nem aquele ditado, botar a mão na massa. Então, você tem ideia, então vamos fazer um momento de ação, botar a mão na massa. Outro pilar é a questão da colaboração, que é imprescindível o trabalho colaborativo, que é o trabalho em rede. Tá? Então, não basta ser um elemento que tem a participação individual, mas esse elemento tem a participação colaborativa e cooperativa dentro de uma rede ou dentro de um grupo colaborativo. Tá? Outro pilar é a questão da sustentabilidade, que é um princípio que consiste em evitar o desperdício. Tá? Isso é uma essência também da cultura maker, de também trabalhar com os recursos disponíveis e também a redução de desperdícios. Tá? Isso também tem que estar bem atento, quer dizer, o estudante está bem atento a essas questões, e também o professor em relação à questão a essência, ou seja, o reaproveitamento de materiais que são utilizados dentro dessa perspectiva da cultura maker. E também a questão da escalabilidade, que por fim ser um multiplicador, tá? De forma escalar. Então você tem essa prática, essa possibilidade de trabalhar com essa questão da movimento maker, né, com essa metodologia com a mão na massa, e também ser um protagonista multiplicador dessa faceta que é a utilização dessa cultura, que é fazer o diferencial, que ser inovador e que ser criativo. Agora, após o Marcelo decorrer sobre a metodologia mão na massa, que partiu dos nossos pilares da cultura maker, vamos para uma sugestão de uma proposta. A habilidade em foco é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam medidas de volume de plasma. Essa habilidade é da turma do 9º ano. Quais são os objetos de conhecimento que a gente pode estar utilizando e retomando ao mesmo tempo? Cálculo de área, identificar face, aresta e vértice, ampliação e proporcionalidade. Quais são os materiais que vamos precisar? Palito de dente, palito de churrasco, doce de goma ou esfera de isopor, cola quente. Também sugerimos o uso de luvas plásticas para o desenvolvimento do trabalho.
E a metodologia mão na massa a gente vai fazer e vamos aplicar ela. Vamos construir um objeto. Então, nessa nossa primeira aula, o professor organiza a sala em grupos produtivos para estarem juntos ao longo de todo o trabalho. Então, nesse primeiro momento, a gente reorganiza a sala de uma maneira que os alunos se cooperem. Como a própria metodologia ativa fala, é a parte da parte do socioemocional, que eles aprendam a lidar, a parte colaborativa, onde eles vão trabalhar em união, juntos. Então, a primeiro momento, a gente coloca essa lista de material na lousa, materiais necessários. Nessa segunda aula, vamos fazer a apresentação da figura do prisma, de base triangular e retangular. Uma sugestão é desenhá-los na lousa. Então, vamos apresentar e vamos orientar a partir de agora para a construção. Sugestão: utilize nesse momento os palitos de dente para solicitar a construção, conforme as imagens. Agora, nos nossos grupos produtivos, solicite que o grupo escolha a medida para a construção da base e altura da figura tridimensional. Faça sempre os registros passo a passo no caderno. Ou seja, o grupo escolhe a medida, então marque todas as arestas necessárias para esse processo, conforme as imagens. Utilize a bala de goma como vértice. Recortamos a bala de goma em 4 pedaços, colocando até a limitação, ou seja, a gente marcou o espaço que a gente queria. No caso, a gente marcou 5 centímetros. Então, a nossa construção foi marcada de modo a limitar essa aresta, garantindo ela os 5 centímetros conforme as figuras. Para os nossos registros, a gente solicita tamanho da aresta, quantidade de vértices, a altura, área da base e volume. Então, a gente decorre a matéria retomando sobre a área da base, como se calcula a área do triângulo, como se calcula a área de um quadrilátero, o volume. Primeiro, aquele jogo de perguntas para os alunos sobre uma altura, sobre o que é um vértice, sobre a aresta. Para os alunos também notarem que a altura e arestas de base são do mesmo tamanho. As nossas figuras construídas do prisma, de base triangular e de base quadricular, como podemos ver na imagem. Na nossa terceira aula, vamos montar a sala nos mesmos grupos produtivos e vamos fazer ampliação. Então, vamos pedir para os grupos que estavam formados fazer ampliação 2 vezes maior do tamanho real ou 3 vezes. Então, a partir daquela escala inicial, eles vão começar a construção da figura. Pensamos aqui numa medida 3 vezes o nosso tamanho real, de 5 para 15. Agora vamos utilizar os palitos de churrasco. Utilizando cola quente para juntar os vértices, também poderiam ter sido utilizados as esferas de isopor. Um auxílio para a construção é pedir para eles construírem as bases para facilitar. Então, primeiro eu construo as bases, depois a minha figura tridimensional. Solicite os registros, do mesmo jeito da primeira figura. Como podemos notar, as nossas 2 figuras construídas, de tamanho aumentado. Ao final dessa construção, faça perguntas disparadoras, como: a soma das áreas das faces aumenta na mesma proporção do meu volume? Ou seja, a minha área aumentou a mesma quantidade do meu volume? Pergunte, no nosso dia a dia, onde encontramos uma representação dessas figuras? Na parte do cotidiano dele, aonde que eles enxergam essa figura? Deixe essa pergunta no ar, para o grupo trazer a resposta para a nossa próxima aula. Na nossa quarta aula e desfecho desse trabalho, com os grupos formados, vamos retomar as questões solicitadas da última aula e vamos fazer a conclusão desse trabalho. Peço para eles socializarem entre si e transcrevam as conclusões. Utilize as figuras construídas para dar base nesse fundamento, para comparar, fazer os cálculos.
fazerem as notações. O aprendizado fica muito mais significativo quando a gente constrói as figuras. Como o Marcelo diz, coloque a mão na massa. Olá, pessoal! É muito bom hoje poder falar com vocês. E é com muita alegria, muita satisfação e orgulho que a gente vem até vocês conversar. Eu quero agradecer muito aos gestores das unidades escolares, a todos os professores, em especial aos professores de matemática, nessa grande jornada que vocês tiveram na nossa primeira feira de matemática da Diretoria Regional Guarulhos Norte. Agradecer todo esse carinho, é claro que eu não posso deixar de agradecer aos meus PECs, aos professores especialistas em currículo, ao Danilo, que é o professor de matemática que está acompanhando esse trabalho, e ao Marcelo, que também é o professor de matemática. Eles que organizaram e fizeram toda essa ação junto a vocês. Mas vocês é que estão aí, né, praticamente amassando o barro, então parabéns. Eu estou encantada de ver toda a produção do trabalho que vocês desenvolveram aí na ponta, aí na escola, com os alunos. A grande motivação, né, de vocês, profissionais, e também dos nossos estudantes. Tem trabalhos assim riquíssimos que faz com que o aluno realmente desenvolva o potencial cognitivo, e principalmente na disciplina de matemática. Muito orgulhosa, todo esse olhar. Claro, foram 48 escolas inscritas, de uma gigantesca, né, quantidade de 86 escolas, 48. Isso significa, né, a vontade de fazer o melhor pelos seus alunos. Agora a gente vai ter a nossa segunda fase, pessoal. Então, fiquem atentos aí. E nessa segunda fase, nós vamos ter, vai ser apresentado na segunda quinzena de outubro. Então, se preparem aí, né, entreguem o material conforme solicitado pelo núcleo pedagógico, né, até o dia 3/10. Eu tenho certeza que será maravilhoso. Quero agradecer também ao nosso coordenador de organização do núcleo pedagógico, professor Almir, que organiza toda esse núcleo, né, com seus professores especialistas em currículos e a todos os especialistas em currículo do nosso núcleo pedagógico. Parabéns! Desejo sucesso e contem sempre com o nosso apoio e com o meu apoio. Um beijo carinhoso e um abraço forte. Até breve! Bem, aqui nós vamos deixar as referências que embasaram o nosso trabalho, né, como a Danilo acabou de discorrer, sobre uma atividade prática para os estudantes do nono ano, tá? E também os elementos que acabei também discorrendo sobre a questão da cultura maker, dentro da perspectiva da cultura maker, mão na massa, tá bom? Isso se estende para todas as etapas do ensino, dos anos finais, anos iniciais e ensino médio, como proposta de utilizar a metodologia ativa dentro do bojo da cultura maker, mão na massa, tá? Eu já faço minha despedida agora, tenham boa formação a todos e a todas e até a próxima ATPC. Nos despedimos por aqui, agradecemos a participação de todos e até o próximo ATPC.